Fala pessoal, tudo certo? Quer me assistir resolvendo exercícios de fixação envolvendo o comando escolha? Então não pule este vídeo. Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos realizar alguns exercícios envolvendo o comando de seleção múltipla, o nosso escolha. Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler o número inteiro de 0 até 5, informado pelo usuário. O algoritmo, então, deve ser capaz de escrever na tela este número por extenso. E aí temos uma dica lá, né? Se o número informado pelo usuário não corresponder ao intervalo considerado, de 0 até 5, mostre a ele uma mensagem de erro. Então, bem tranquilo, né? O nosso algoritmo tem que esperar que o usuário digite um número de 0 até 5, e se o usuário digitar um número diferente deste intervalo, a gente exibe para o usuário, então, uma mensagem de erro. Então vamos lá no visual e vamos tentar fazer este exercício. Eu vou salvar este algoritmo, pedir um arquivo novo, apagar tudo e vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Esse algoritmo vai ser números por extenso. E aí vamos salvar. A gente está no 17. Pronto, já tenho aqui a estrutura básica do meu algoritmo. Agora vamos fazer ele. Aqui em variável, já que a gente vai pedir para o usuário digitar um número, então vamos criar uma variável do tipo num. E eu vou dizer que essa variável é do tipo inteiro. Certo? Aqui no corpo do nosso algoritmo, eu vou dar então o escreva L para pedir para o usuário que ele digite um número inteiro. Então, digite um número inteiro desde 0 até 5. Uma mensagem bem simples e clara, né? E aí a gente vai esperar que o usuário informe lá um número. E para isso a gente vai usar o comando leia, né? Leia num. Para quê? Para a gente carregar esse número que o usuário digitou dentro da variável num. Ok, agora a gente já está com a informação digitada pelo usuário. O que a gente vai fazer agora? A gente vai então providenciar a lógica envolvida para escrever esse número por extenso na tela. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando escolha. A gente vai usar o comando escolha, que tem a seguinte estrutura: escolha, variável, fim, escolha, né? E dentro do comando escolha nós vamos ter os casos. Caso, caso, e lá no final a gente pode ter o outro caso, que é equivalente ao senão lá do desvio condicional, lembra? Então, se não atender a nenhum caso, cai no outro caso. Então, é essa estruturinha aqui que a gente vai fazer para escrever lá o número na tela para o usuário. Então, escolha o quê? Escolha um número, né? É ele que a gente está avaliando. E o exercício diz que a gente teria que considerar números de 0 até 5, né? Então, caso 0, caso 1 e assim sucessivamente. Beleza, tenho aqui, criei todos os casos. Caso 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se for diferente disso, vai cair em outro caso. E aí, em outro caso, como o exercício mesmo pede, né? A gente vai escrever algo como o seguinte: informe um número desde 0 até 5. Então, estamos exibindo para o usuário uma mensagem bem clara, né? Número inválido, informe um número desde 0 até 5. Show! Se o usuário digitou 0, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um escreva e vamos colocar o seguinte: o número digitado foi 0. Sacou?
E assim nós vamos fazer aos demais. Escreva L, o número digitado foi 1. E pronto, isso aqui. Eu vou fazer um ajustezinho aqui neste outro caso para ficar todos eles alinhadinhos. Ótimo, agora sim. Então agora tá concluído aqui o nosso comando escolha. Ó. Ele vai avaliar o número que o usuário digitou e que a gente recebeu através do comando leia. E quando for 0, escreva 0. Quando for 1, escreve 1 e assim sucessivamente. E quando for um número diferente fora do intervalo desde 0 até 5, vai cair em outro caso e vai imprimir essa mensagem aqui embaixo. Certo? Vamos colocar para rodar, F9. Digite o número inteiro de 0 até 5. Vou digitar -1. Número inválido, informe o número desde 0 até 5. Sacou? Então já comecei testando a exceção e funcionou certinho, né? Vamos de novo. Vou digitar 0. O número digitado foi 0. Show. F9. 1. O número digitado foi 1. E aí você percebe que o comando escolha, ele executa apenas o caso envolvido naquela situação. Ele ignora todos os demais. Na verdade, não seria tão adequado dizer que ele ignora. Na verdade, ele testou todos os casos e executou somente aquele que atendia aquela situação, né? Olha lá. Certo? E vai funcionar para todos os casos, uma vez que nós especificamos, né, todas as cláusulas aqui, todos os casos que nós gostaríamos de tratar. Certinho? Então é um comando muito útil para nós trabalharmos, por exemplo, com um menu. Você exibe um menu na tela, o usuário então escolhe a opção que ele deseja e a gente trata todas as opções que o usuário pode escolher através de um comando escolha. Aqui nesse caso a gente usou um escreva L, né, dentro de cada caso, mas nós poderíamos ter aqui uma sequência de comandos bem mais sofisticado que apenas um escreva L. E, portanto, a gente consegue, então, organizar o nosso código, né? Não só na base do desvio condicional simples, o composto, mas também usando o comando escolha, como vocês acabam de ver agora. Certo? Vou salvar aqui esse exercício e vamos dar uma olhadinha no próximo. Próximo exercício. Escreva um algoritmo capaz de ler um número inteiro informado pelo usuário. O algoritmo, então, deverá exibir o nome do dia da semana associado àquele número. E aí temos uma dica ali embaixo, né? Estabeleça como 1 o domingo, 2 a segunda-feira e assim por diante. Se o número informado pelo usuário não corresponder a um dia da semana, mostre a ele uma mensagem de erro. Então é um exercício muito parecido com o que a gente acaba de fazer, né? Só que saem os números e entram os dias da semana. Começando com o domingo, né? Como 0, 1. Então, beleza. Vamos lá no nosso Visual e vamos fazer mais este aí. Vou pedir aqui um arquivo novo. Apagar esse conteúdo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Aqui vamos colocar dias da semana. Pronto, vamos salvar. Este vai ser o 18. E bora lá. Isso aqui seria um variável num, de novo, inteiro. E a gente já começa o nosso código aqui mandando ver num escreva L para que o usuário digite o número. Digite o número desde 1 até 7. Por que de 1 até 7? Porque são os dias da semana, né, que são 7. E se é para considerar o domingo como 1 e segunda como 2, então de 1 a 7 é o suficiente. A gente vai dar aqui um comando leia.
uma variável dentro, e aí a gente já capturou o que o usuário digitou e já guardamos dentro do nosso potinho num, né? Da nossa variável num. Beleza, agora basta nós mandarmos ver aqui no escolha quem? Escolha num, né? E já vamos fechar o fim escolha para não dar esquecimento. Em escolha. E aqui nós vamos fazer os casos, né? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5, 6, 7 e outro caso. Outro caso, por quê? Porque a gente tem que dar uma mensagem de erro para o usuário em situações em que ele digita um número diferente de 1 até 7, né? Então vamos lá. Escreva L, o 1 é para ser o domingo, né? Domingo. E aqui em outro caso, nós vamos fazer o seguinte: escreva L e vamos exibir uma mensagem para o usuário. Favor informar um número desde 1 até 7. Isto, vamos dar uma olhadinha, uma conferidinha. Mensagem para o usuário. E o usuário digita. Mandamos ver no comando escolha, avaliando a variável num. E aí, se for 1, escreve domingo. Se for 2, terça, segunda. 3, terça. 4, quarta. 5, quinta. 6, sexta. 7, sábado. Certinho, né? E se não for nenhum desses números, vai cair no outro caso, que vai mandar ali ver num favor informar um número desde 1 até 7. É isso aí. E aqui embaixo em escolha, né, para fechar o comando. Então, nosso algoritmo está pronto. Vou dar um F9 aqui para nós rodarmos ele. E vou colocar aqui, por exemplo, 3. Teclei Enter. 3 é terça-feira. Por quê? Olha ali, ó. Caso for 3, escreva terça-feira. Show. Vou rodar novamente. Caso for 7, sábado. Show. Rodar novamente. Caso for 1, domingo. Show. E caso for 9, tem 9 ali nos nossos casos? Não, né? Vai cair onde? Em outro caso. Favor informar o número desde 1 até 7. Certinho, né? Então, funcionou redondinho. Vou salvar aqui esse algoritmo. E temos mais um algoritmo aqui elaborado com sucesso. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que atue como uma calculadora, capaz de realizar os cálculos de soma, subtração, multiplicação e divisão. O usuário deverá ser capaz de informar dois valores quaisquer e de indicar qual operação matemática deseja realizar. O algoritmo deverá exibir na tela um menu de opções disponíveis, os números informados, a operação escolhida e o resultado calculado. Então perceba que é um exercício um pouquinho mais bacana, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir na tela um menu de opções, algo como calculadora, escolha as opções, uma das opções abaixo. Soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente pode colocar números, né, para essas opções, né? 1 para a soma, 2 para a subtração e assim por diante. Aí a gente escolhe, a gente pede para o usuário escolher um número, ele escolhe, a gente guarda esse número na variável. Aí beleza, a gente já tem a operação que ele quer realizar. Aí então a gente pede para ele digitar lá dois números quaisquer e aí a gente realiza aquela operação que o usuário escolheu, né? É um exercício simples, vai envolver ali comando escolha, vai envolver um pouquinho daquilo que a gente viu lá nos primeiros vídeos lá, como mostrar menu na tela e tudo mais, né? Vai ser, eu acho que bem bacana aqui pra gente resolver. Então vamos lá no Visualg para poder fazer esse exercício. Vou pedir aqui um algoritmo novo. E vamos lá, algoritmo var início fim algoritmo. Esse aqui vai ser
calculadora. Vamos salvar. Beleza, algoritmo salvo. Vamos lá. Já que o usuário vai ter que escolher uma opção na tela, né? Vamos colocar aqui opção inteiro. E aqui nós vamos fazer o seguinte, já que é uma calculadora, né? Nós vamos descreva L. Vamos colocar algo aqui como calculadora. E aí eu vou dar um escreva L vazio para forçar ali ele quebrar de linha para deixar uma linha vazia ali de espaço para destacar esse nomezinho no topo da tela do nosso programa. Beleza, então calculadora, uma linha em branco. Agora a gente pinta o menu, né, para o usuário. Ali temos as opções do nosso programa sendo exibidas para o usuário, né? E aqui embaixo a gente vai ter que ter, então, escreva L, informe a opção desejada, né? Porque a gente mostrou para o usuário as opções que nós dispomos, e aí a gente pede, então, para o usuário escolher uma das opções acima. E aí aqui eu vou usar um escreva L vazio também, para dar aquele distanciamento das opções. E aqui nas opções, se vocês estão lembrados, eu vou fazer o mesmo que eu fiz no vídeo em que eu resolvo exercícios envolvendo apenas escreva e escreva L. Então, beleza, está aqui a tela do nosso algoritmo. Se eu rodar isso aqui, já vai estar funcionando de boas. Calculadora, operações disponíveis, soma, subtração, multiplicação, divisão, informe a opção desejada. Show! Aí o usuário vai, então, digitar a opção que ele deseja, né? E beleza, agora a gente já sabe que cálculo que ele quer fazer, porque daí é só olhar o que tem dentro da variável opção. Show! Mas aí agora o usuário tem que informar dois números quaisquer, né, para a gente, e a gente vai ter que realizar o cálculo lá que ele pediu, não é? Então agora a gente vai ter que pedir para o usuário entrar, informar esses números para a gente. Então olha só o que eu vou fazer. Vou dar mais um escreva L aqui e vou mandar aqui algo como escreva L, informe um número qualquer. E um outro escreva L, outro número qualquer. Para esse primeiro eu vou dar um leia e para esse outro aqui eu vou dar um leia. E eu tenho que declarar essas variáveis lá em cima, né? Esses números que o usuário vai digitar podem ser números reais, né? Então eu vou criar aqui, ó, num1, num2, ambos do tipo real. Esses números são os que eu vou usar para armazenar esses caras aqui que o usuário vai informar para a gente. Eu vou dar um espacinho aqui só para distanciar esse trecho aqui daquele trecho lá de cima, certo? Assim, ó. Dessa maneira aqui. Beleza, tem aqui os dois números que o usuário digitou, que o usuário informou para a gente, né? Aí agora basta eu realizar a operação matemática, a operação aritmética, né, que ele escolheu aqui. E essa operação está guardada dentro de opção. Então o que eu vou fazer? Vou usar um comando escolha, vou avaliar a opção e aí vou realizar o cálculo que ele pediu. Então olha só, escolha, opção, fim, escolha. Comando que abre, comando que fecha, não é? Caso for 1, porque 1. Caso for 1, vai ser escolha, né? Vai ser soma. Confere. Caso 2, vai ser subtração. Caso 3, multiplicação. Caso 4, divisão. Outro caso, para dar uma resposta para o usuário, né? De que a opção escolhida não fez muito sentido. Então, escreva L,
opção inválida. Show? Beleza, então vamos agora implementar aqui caso for soma. Se o usuário escolheu soma, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer assim, ó. Escreva L, a soma de, olha as concatenações, e concatenação novamente, mais concatenação. Olha ali o que eu fiz, ó. Eu fiz a soma direto dentro aqui do escreva L. Percebeu? Dá para fazer isso aqui, não tem problema nenhum. O problema teria se, por exemplo, eu precisasse do resultado dessa soma para um cálculo mais adiante. Aí eu teria que somar novamente. E, portanto, talvez nesse caso a gente pudesse guardar o resultado da soma em uma variável e trabalhar só com essa variável, que ela já vai ter o resultado bonitinho. Não precisaria ficar repetindo o mesmo cálculo um monte de vezes. Mas aqui nesse exercício, como é um exercício simples, né? Eu estou já fazendo a soma aqui dentro do escreva L e aí ele já imprime na tela para a gente. Então, se foi a opção 1 que o usuário escolheu, a gente vai lá, a soma de número 1 e número 2 é pum. Show? Caso seja 2 é subtração, então a gente vai lá, escreva L, a subtração de, olha as concatenações, e num 1 menos num 2, certo? É análogo ao caso anterior, show? Beleza. No caso 3 é só nós olharmos o menu lá em cima, né? Caso 3 vai ser multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar essa estrutura toda aqui de cima e vou trocar aqui o subtração por multiplicação. E tá aqui, a multiplicação de tanana por tanto é tanto. Show. E o último caso é de divisão, né? Então, copiou, colou, trocou por divisão. E pronto. O que dá para nós aperfeiçoarmos aqui são essas mensagens aqui no seguinte sentido. A divisão deste número por este. A divisão deste número por este número é tanto. A multiplicação deste número, a multiplicação entre este número e aquele número é tanto. A subtração deste número por aquele é tanto. A soma deste com este é tanto. Eu acho que agora está razoável. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? A gente pintou um menu na tela, o usuário escolheu uma opção deste menu, aí na sequência ele informou dois números quaisquer e a gente realizou uma operação matemática conforme a opção de menu escolhida pelo usuário. E aí aqui nós temos os casos, né? Dá até para a gente dar um espacinho aqui para ficar melhor, ó. Certo? A gente tratou os casos do nosso menu desta maneira aqui e também implementamos aqui um outro caso para contemplar aquelas situações em que o usuário digitou um número diferente daqueles que a gente esperava. Show de bola então, vamos dar um F9 aqui para rodar e temos lá na tela calculadora, operações disponíveis. Vou digitar 1 para soma. Ó, informe um número qualquer, 20. Outro número qualquer, 30. A soma de 20 com 30 é 50. Deu certinho, né? Só grudou ali os numerozinhos, ali, o com e o é. Grudou. Então a gente vem aqui no código e dá uma afastadinha aqui no texto. Deixa eu puxar para o lado aqui. O com grudou, então eu
insira um espaço e o E grudou também. Provavelmente vai acontecer em todos os demais e, portanto, eu já ajusto tudo. Aí, show. Vamos rodar novamente e testar o caso 2. Digite um número qualquer, 20. Outro número, 10. Subtração de 20 por 10 é 10. Fechou. Caso 3 agora. 20. 10. 20 e 10, 200. Show. Agora caso 4. 20. E olha o que eu acabei de digitar lá. Eu digitei 20 para a opção desejada. Quer dizer, vai dar ruim, né? Não existe opção 20, ó. E aí ele deu o quê? Opção inválida, certo? Então tá funcionando, tá funcionando. Me atrapalhei nas digitações aqui, mas ainda assim o algoritmo tá redondinho, percebeu? Show de bola, né? Então vamos novamente lá. Caso 4, agora certinho. 10, 2, a divisão de 10 por 2 é 5. Então, fechou certinho, redondinho, né, gente? Aqui o nosso algoritmo, né, que implementa uma calculadora bem simplesinha. Ele exibe opções do menu, lê essa opção, pede os números para o usuário e dentro do escolha aqui ele realiza o cálculo envolvido ali, né, na opção que o usuário escolheu. Certinho? Então vou salvar esse exercício aqui e vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Escreva um algoritmo que simule a versão primitiva de uma cafeteira. O algoritmo deve exibir um menu contendo as opções de café disponíveis, ao menos 4 opções, e deve permitir que o usuário escolha aquela que ele desejar. O algoritmo então deve exibir na tela a escolha do usuário e os ingredientes utilizados no preparo da bebida escolhida. A cafeteira é sua, portanto, você decide quais tipos de café ela terá. Tranquilo, né? Então a gente vai fazer um programinha parecido com esse que a gente fez da calculadora, só que agora a temática é uma cafeteira. Certo? Então vamos lá no nosso Visualg. Novo. E vamos lá. Algoritmo. Var início fim algoritmo. Esse aqui vai ser o algoritmo cafeteira. Show. Espacinhos. E beleza, vamos salvar. E olha aí, já estamos no algoritmo 20. Pronto, salvo. Esse exercício aqui, o usuário vai ter um menu na tela dele, ele vai escolher a opção e é essa interação com o usuário, né? Então, de variáveis que a gente vai precisar criar, me ocorre agora apenas uma variável opção. E aí aqui nós teríamos lá um escreva L. Isso aqui. Show? Show, né? Aqui dá pra gente dar aquele escreva L para dar um distanciamento aí do menu. E aqui no menu eu vou dar um espacinho aqui porque vocês já sabem qual é a vibe, né? Beleza, então vou dar mais um escreva L aqui para afastar o menu. E aqui eu escrevi errado, inclusive ficou com uma cor diferente, ó, então vamos corrigir. Agora sim. Aqui também eu afastar um pouquinho. E aqui eu vou ler, eu vou pedir para o usuário então escolher, né? Digite a opção desejada. E aí a gente vai ler a opção do usuário que a gente está usando para isso a variável opção. Então, até aqui, tranquilo, né? Se eu der um F9, tá lá, ó. Cafeteira, qual café você deseja ter, e daí tem lá as 4 opções de café, e ali embaixo digite a opção desejada. Show. Fechou. E olha só, aqui eu estou tentando fechar, ó, e ele não fecha. Por quê? Porque ele está esperando que eu digite ali alguma coisa. Eu vou digitar qualquer coisa aqui, 3.
Agora, encerrou o programa, agora eu consigo fechar. Foi até bom ter acontecido isso aqui para vocês testemunharem aí como contornar aquele tipo de situação. Então, seguindo adiante aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar, né, qual é o tipo de... qual foi a opção que o usuário escolheu e de acordo com a opção que ele escolheu, a gente mostra então para ele, ó, você escolheu este café. E aí a gente mostra na tela também uma receitinha do café, né? Ó, este café é preparado assim, assim, assado, papapá. Beleza? Então vamos lá. Escolha, né? Opção. E comando que abre, comando que fecha. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, outro caso. Caso 1. Caso 1 é o café preto. Então a gente pode colocar aqui um escreva L. Você escolheu café preto. E aqui embaixo a gente poderia colocar algo como, por exemplo, nosso café preto é preparado com grãos selecionados, produzidos e por aí vai, certo? Aí você faria ali a venda do seu café ali, né? Para valorizar a bebida. Show? Eu deixei assim para fins didáticos. Caso 2. Caso 2, café com leite. Então, mesma coisa. Escreva L. Você escolheu café com leite. E aqui na sequência também. Nosso café com leite usa leite produzido pela colônia e por aí vai. Certo? Caso 3. Caso 3 é café com leite sem lactose. Então, escreva L. Você escolheu café com leite sem lactose. Escreva L. Esta opção de bebida foi pensada para pessoas com intolerância, né? E aí segue o baile. E ali no 4, quem é o 4? Café descafeinado. Escreva L. Você escolheu café descafeinado. Escreva L. Aí a gente pode colocar alguma coisa assim. Nosso café descafeinado tem tanto sabor quanto o café tradicional. E geralmente rola aquela desconfiança, né? Café descafeinado é café que não é café e tal. E ali ele já marca a situação, né? Não, aqui não é assim, né? Então, e aqui em outro caso a gente vai lá, escreva L. Opção inválida. Por que opção inválida? Porque o nosso menu tem 4 opções, né? 1, 2, 3, 4. E o nosso comando escolha está considerando 1, 2, 3 e 4. Então, se não for nenhum deles, é porque o usuário lá digitou um número diferente, né? E aí, então, a gente coloca aqui opção inválida. Certo? Beleza, né? Então, tá feito aqui o nosso exercício. Vou salvar. Agora só falta a gente botar para rodar, né? Vamos lá. F9. Temos lá a nossa cafeteira, ó. Qual café você deseja? Vou escolher o 1. Olha lá, ó. Você escolheu o café preto. Nosso café preto é preparado com grãos selecionados, produzidos, e aí seguiria, né, mais texto ali. Então, funcionou. F9, 2. Você escolheu café com leite. Nosso café com leite usa leite produzido pela colônia. Show!
Novamente, opção 3. Você escolheu café com leite sem lactose. Essa opção de bebida foi pensada para pessoas com intolerância. Show. F9. 4. Nosso café descafeinado tem tanto sabor quanto o café tradicional. E aí, fim, execução. Show. E falta nós testarmos um caso omisso, uma exceção, né? Então, vou digitar aqui -1. Opção inválida. Certinho? Então, o nosso algoritmo aqui rodando redondinho, usando menus, né? Comando escolha e tudo mais. O que daria para a gente fazer aqui de diferente, né? A gente poderia aqui, por exemplo, em cafeteira, a gente poderia vir aqui na internet, ó, e pegar lá o cara lá que a gente usou lá no primeiro exercício de uso do comando escreva L, né? Poderia botar aqui cafeteira. Olha lá, ó. Aí eu copio todo mundo. Chego aqui, apago isso aqui. Colo aquele cara lá. E aí a gente envolve ele em comandos escreva, né? Aqui. Já que isso aqui é tudo texto, né? A gente tem que envolver ele com isso aqui. Com escreva L para não dar ruim. Isso, mais um aqui em cima. Show. Aí. Beleza, acho que tá certo agora. Vamos rodar F9. Bombou, ó. Cafeteira. Qual café você deseja? Tananã, tananã, tananã. Show, né? Agora eu vou ter que digitar alguma coisa para poder fechar aqui, né? Vamos tomar um café com leite aqui, então. Fechou. Rodou, liso. Show. Isso aí, ó. Certo? Então, vamos salvar aqui o algoritmo. E com essa sequência de exercícios, a gente espera que vocês então tenham conseguido compreender melhor como utilizar o comando escolha de maneira a avaliar, né, diferentes casos de um menu, por exemplo, ou de qualquer outra situação em que vocês tiverem aí para tratar. Certinho? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.